segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Capítulo 6. Antes da leitura, nós vamos orar. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos por esses momentos tão gratificantes para o nosso coração, quando nós podemos com alegria, podemos com reverência, com solenidade, em espírito, em verdade, adorar a Trindade Santa, adorar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e sermos edificados, ó Deus, mais uma vez, pela Tua Santa Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa envolver as nossas mentes e corações. Nós iremos proclamar os Teus decretos, os Teus conceitos, todo o conceito do Senhor, mas a aplicação compete ao Teu Espírito Santo. Imploramos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo sensibilize aos nossos corações e que sejamos transformados pelo Senhor, pelo poder da Tua Palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. É Deuteronômio, capítulo 6, do verso 13. Êxodo, isso. É para ver se os irmãos estão acordados também, né? A gente sempre faz isso. De vez em quando a gente faz isso, aliás, né? Então, Êxodo, capítulo 6, verso 13. Nós vamos fazer uma leitura até o final do capítulo. Peço bastante atenção dos irmãos. Eu sei que, a priori, não é uma leitura muito chamativa, interessante, né? Mas eu peço bastante atenção. Não é até o final do capítulo, até o verso 27, o capítulo encerra no verso 30, mas nós vamos até o verso 27, do 13. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tivessem os filhos de Israel, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias, e é importante salientar nessa leitura que essa genealogia inicia falando a respeito dos chefes de famílias. Eu acho assim, impressionante a pregação expositiva, que não houve nenhum combinado com o reverendo Saulo ontem. Ele falou na genealogia no Novo Testamento e os irmãos veem que a coisa calha, a coisa vai caminhando numa direção, vai convergindo. E veja que o enunciado dessa genealogia são os chefes de quê? Das famílias. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrome, Carmi, são estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia, são estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron, Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Mesu. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Isá, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Eucana e Abiasaf, são estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel
da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Bom, irmãos, a temática geral que vai nortear a mensagem é o Deus que está conduzindo a história, mas há elementos no desenrolar dessa história. Uma história que é conduzida por famílias, conduzida por Deus, mas que envolve famílias, diversas famílias. Então, a mera leitura dessa passagem bíblica, ou de passagens bíblicas semelhantes à que acabamos de ler, não desperta muitos interesses. A tendência é que, ao longo da leitura, nós vamos dispersando, quando nós conseguimos ler essas genealogias. E meio que passamos batido, né? Aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia toda em um determinado período, 1 ano ou 2 anos, você sabe que pode ler a Bíblia em 2 anos também, né? Porque coloca esse negócio de ler a Bíblia toda em 1 ano, você pode ler no período de 2 anos, 3 anos, tem vários planos de leitura. Então, quando nos deparamos com genealogias, nós somos tentados a saltar, pular, porque não fala nada ao nosso coração. E aí nós vamos para o texto narrativo, que fala a respeito das ações de Deus, das reações humanas, enfim, saltamos. A priori, aqui não passa de uma lista de nomes que muitos deles nos são desconhecidos e estranhos. Mas eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, Deus gosta de genealogias. Ele gosta. É interessante isso daqui. Ele gosta de genealogias. Essas genealogias, elencadas nas páginas das Escrituras, são importantes, e nós temos várias delas. Inclusive o livro de Êxodo, no capítulo 1, começa com o quê? Com uma genealogia. Falei Êxodo mesmo, não foi Deuteronômio, né? Êxodo. E olha que Deuteronômio é mais difícil de falar. Mas o livro de Êxodo já inicia com uma genealogia. Deus gosta dessas genealogias. Temos os livros campeões, né? O livro de Gênesis, de Números, 1 Crônicas. Se você quer ler nomes assim bem diferentes, vá a 1 Crônicas. Tem capítulos e mais capítulos de genealogias. As genealogias bíblicas têm sim o seu lugar na revelação. E como que nós podemos tirar o melhor proveito disso para a nossa edificação? O que esses nomes, afinal de contas, têm a ver conosco? Por que pregar num culto sobre genealogia? Por que não seguir a tendência de saltar isso daqui e ir já para o verso 28 do capítulo 6, adentrando o capítulo 7? Não seria mais proveitoso, interessante? Será, irmãos? As genealogias situam a revelação na história, no nosso tempo. As genealogias comunicam que aquelas pessoas, essas pessoas aqui elencadas, estavam incluídas na aliança, e que Deus se importava e que Deus sabia quem elas eram. Por isso que Deus as nomeia, por isso que Deus chama pelo nome, o nome. Nós somos povo de Deus, mas Deus nos chama pelo nosso nome. Nosso nome tem importância para Deus. E Francis Schaeffer cunhou uma frase que reverbera até hoje, que para Deus não existem pessoas insignificantes. Não existem nomes e pessoas insignificantes. O plano de Deus é para a salvação do seu povo, que inclui indivíduos num relacionamento pessoal com o Senhor. E Deus nos conhece pelo nosso nome. Chama a atenção também o que o reverendo Saulo bem ressaltou ontem, em um dos seus tópicos do sermão, é que se tratam de pessoas comuns, exatamente como nós, criados à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo pessoas manchadas pelo pecado, tendo um comprometimento de todas as suas faculdades, sejam intelectuais, espirituais, morais e físicas. Então eram pessoas comuns, assoladas pelo próprio pecado do coração e pelo pecado do mundo, e portanto alvos também da graça salvadora de Deus. Quando nós pensamos em nomes no contexto hebraico, no contexto israelita,
Os nomes tinham grande significado para eles. Talvez hoje, quando se vai ter um bebê, seja do sexo masculino ou feminino, fica aquela coisa, né, do nome. Algumas pessoas procuram significados, mas às vezes o nome é escolhido de uma forma aleatória. O meu nome, eu nem vou contar a história como é que foi escolhido. O ponto é que meu pai não sabia falar meu nome direito. Ele me chamava de Gerson. Nunca conseguiu falar. Mas algumas escolhas têm sim o seu significado, algum momento, mas se você observar ao longo da narrativa bíblica, os nomes têm um significado relacionado ao momento que aquela família estava passando, especialmente diante do Senhor. Então, no contexto israelita, esses nomes estarem aqui têm um enorme significado, tem um peso muito grande. E geralmente os nomes serviam de lembretes permanentes da bondade e da graça de Deus. Todo dia quando chamasse Isaac, o Senhor me fez rir. O Senhor me trouxe riso na minha esterilidade. O Senhor me fez rir. Todos os dias. E se Isaac fosse um filho custoso, aquele filho difícil, cujo nome é dito mais de 100 vezes no dia, iria lembrar, o Senhor me fez rir. Então os nomes eram grandes lembretes do que Deus estava fazendo. Essas genealogias aqui, em Êxodo capítulo 6, elas são organizadas por famílias. E sabemos muito bem que famílias, pelo âmbito do senso comum, são pessoas vinculadas por laços sanguíneos ou de criação, de convivência. Essa seria uma definição mais crua, mais seca do que seja uma família. E uma das lições importantes aqui é que um dos expedientes da salvação, uma das maneiras que Deus alcança indivíduos, chamando-os pelo nome, é por meio de famílias. Famílias. Daí, irmãos, a importância da teologia da aliança, daí a importância dessa teologia chegar nos nossos filhos, dessa salvação chegar nos nossos filhos, deles estarem incluídos, deles serem batizados, deles serem conduzidos no caminho da justiça. Porque um dos caminhos que Deus instrumentaliza para o evangelho salvar são as famílias. Está claríssimo na revelação bíblica. Claríssimo. A obra da graça pode sim transformar o destino de uma família inteira. E esses chefes de família tinham a responsabilidade. Aqui nós temos os chefes de família. Eu não sei se os irmãos observaram que nessa genealogia só há a menção de 2 mulheres. Basicamente 2 mulheres. Ele pega os cabeças, os chefes de família. Quando os nomes deles aparecem aqui, é apontando para a responsabilidade que eles tinham pelo bem-estar dos seus entes queridos. Eles tinham uma responsabilidade sobre a sua casa. O bom e bíblico chefe de família direciona a sua casa a conhecer, buscar e adorar o Senhor. Adorar, buscar o Senhor. Está diante da presença de Deus. E daí nós vamos olhar mais detalhadamente aqui para algumas genealogias. Nós temos aqui a genealogia de Arão. Veja que o nome de Moisés aqui é mencionado, o nome de Moisés aparece, mas a ênfase não é a genealogia de Moisés. Os irmãos já perceberam que a ênfase da genealogia é em quem? Arão. Até aqui nós temos um relato amplo e vasto sobre o Moisés. Está claro. O chamado, a maneira como Deus o conduziu, os sinais apresentados aos anciãos, o encontro dele com Arão, seu irmão. Então, o foco sai por um momento de Moisés e vai para Arão, que são as 2 figuras que seriam instrumentalizadas por Deus para libertar o povo do jugo egípcio. Mas nós sabemos que Moisés era irmão de Arão. E essa genealogia poderia estar, irmãos, nos primeiros capítulos de Êxodo. Alguns que pensam que sabem mais, né? Puxa, por que não está lá junto com aquela primeira? A primeira genealogia, os irmãos lembram qual era? Dos 12 filhos de Israel.
tá? Essa aqui é a genealogia de Arão. Ela poderia aparecer lá também, atrelada a outra, ou próxima a outra. E dá a entender aqui, pode parecer uma digressão na narrativa, meio que uma mudança de foco. A narrativa segue o seu fluxo e de repente é interrompido, e do nada vem a genealogia. Por isso que muitos saltam, né? Isso aqui não tem nada a ver, eu vou continuar lendo aqui o que aconteceu depois. Mas não, há um propósito. Aqui nós temos 3 dos pais fundadores das 12 tribos. Nós temos Rúben, Simeão e Levi, nessa genealogia de Arão. A ênfase vai recair sobre o Levi. Parece que esses outros 2 mencionados é para indicar o lugar de Levi ali nos filhos de... Eram 12, né? Então, onde é que está o Levi nesse meio aqui? Mais ou menos igual lá em casa. Eu sou o 5º, né? De 11. Então, é mais ou menos isso aí. Tem um que vem antes, tem um que vem depois. Mais ou menos isso. A ênfase da genealogia de Levi está em Coate, pois dele descende Arão, tá? A primeira metade da genealogia reconstrói os ancestrais de Arão, ou de Arão, né? Aliás, de Arão mesmo, porque teve na genealogia o Arão. A segunda metade identifica os filhos dele, o que vem depois dele. E termina com o nascimento de seu neto, o Finéias. Nós vamos ver um pouquinho da história de Finéias também. As únicas mulheres mencionadas eram a mãe e a esposa de Arão, Joquebede e Eliseba. Muito pouco é dito aqui sobre Moisés, tá? Porque nós já temos amplo relato de quem era esse servo do Senhor. E o nome de Moisés aparece especialmente aqui no final para ficar claro que Moisés era irmão de Arão. Então, veja que a relevância de Arão começa a ficar muito explícita. Aí os versos 13, 26 a 27. Moisés, indiscutivelmente, era uma peça-chave na libertação do povo, mas Arão também teria um papel necessário naquela libertação. E no capítulo 7, nós vamos começar a ver como Deus usou Arão para derrotar os deuses egípcios. Mas o que aconteceu com os outros membros de sua família? Nessa listagem, há exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus, eu acho que a expressão mais adequada é essa, fiéis a Deus, zelosos a Deus, e de pessoas que foram desleais a Deus. Então, os exemplos, tanto o exemplo de fidelidade, os exemplos de fidelidade, quanto os exemplos de deslealdade, estão aqui, para a instrução do povo de Deus em todos os tempos. Obviamente que hoje nós vamos dar uma ênfase muito grande no culto, e não apenas no culto solene e público, mas na sua expressão de vida cultica. A maneira que você usa o seu corpo, a maneira que você usa os seus ouvidos, a sua boca, as suas ações, são manifestações culticas também. Não solenes, não públicas, mas são manifestações culticas. Então, a nossa ênfase vai estar nisso, porque nós estamos tratando da linhagem de Levi, dos levitas, responsáveis pelo culto a Deus. Responsáveis, e os irmãos vão notar, especialmente aqui quando nós falarmos na linhagem dos levitas mesmo, que esses homens, ou essas famílias responsáveis pelo serviço, nada tinha a ver com proclamação, com oração, com conduzir cânticos. Os irmãos vão ver que as tarefas parecem ser assim, das mais despretensiosas, eu poderia dizer, em relação a culto, mas que preparavam o ambiente para o culto. Afinal de contas, eles eram guardiões do tabernáculo, onde se prestava culto a Deus. Então nós vamos ver um pouquinho disso. Não tem como ver vastamente por conta do formato de sermão, não é um estudo, e também vamos tentar aplicar à medida que avançamos. Então nós vamos olhar aqui para a fidelidade dos levitas, essa parte fiel. Nós temos Gerson, Coate e Merari. Eles ensinaram os seus descendentes sobre o serviço zeloso e leal a Deus. E quando os israelitas
já pensando bem mais à frente, né? Eles saem do Egito. Deus lhes dá instruções detalhadas de como deveria ser o tabernáculo, porque não tinha templo ainda. Eles eram peregrinos. Então era uma grande tenda, construída, ou erguida, montada, com utensílios sagrados, com espaços e divisas nesse tabernáculo, onde era o coração daqueles peregrinos. E vocês pensem, irmãos, o trabalho. Certamente você já fez alguma mudança, né? Eu acho incrível como nós temos a capacidade de acumular coisa. Você vai fazer uma mudança de, gente, eu nem sabia que isso estava aí. E se você é acumulador, como diria o pastor Vanderlei, receba isso sobre a sua vida. Você não vai precisar daquilo. Você não vai precisar. Dê para alguém. Jogue fora. Faça alguma coisa, não fique acumulando. Você imagina o que são peregrinos marchando e tendo que desmontar aquele tabernáculo e montar de novo. Desmontar e montar de novo. 40 anos. 40 anos. E deveria haver um cuidado muito grande em relação a alguns objetos sagrados ali do templo, consagrados à adoração. Então, os levitas eram responsáveis por isso. Deus vai dar mais à frente instruções detalhadas, por isso do livro de Levítico. O livro de Levítico, eu penso que é um livro que em breve nós vamos ter que fazer uma exposição sistemática dele também, para falarmos sobre culto. A gente passa batido desse livro. Instruções de como lidar com o sagrado, com o Senhor. A tribo de Levi era responsável pelo tabernáculo. E nessa ocasião, os seus descendentes, quando eles são libertos do Egito, eles são incumbidos de tarefas práticas. E aí eu vou dizer tarefas que são despretensiosas em relação a culto. Por exemplo, os gersonitas eram responsáveis, sabe pelo quê? Números, capítulo 3, versos 25 a 26. Eu não vou ler, depois você pode consultar lá. Eles eram responsáveis pelas cortinas do templo. As cortinas. Se tratava de uma tenda. Então todo aquele revestimento era a responsabilidade deles. Você consegue ver algo de espiritual em organizar uma cortina? Os coatitas eram projetistas do interior. Eles eram responsáveis por colocar os objetos no devido lugar onde eles deveriam estar. É como se fossem arquitetos, mais héteros, tá? Arquitetos, que cuidavam do interior do templo, onde as coisas deveriam estar bem posicionadas. Eram os coatitas. Você vê alguma espiritualidade nisso? De colocar um jarro de flores? De posicionar os bancos? O som? Alguém está no som? A gente não tem, a gente não atina para isso, mas eles eram responsáveis por isso. Os filhos de Merari eram engenheiros estruturais. Eu vou dar a referência, né? Os coatitas lá em Números 3:31 e os meraritas em Números 33, 36 a 37. Se nós olharmos, são tarefas normais, nada espirituais. Mas sem essas tarefas, a adoração do povo seria inviável, seria prejudicada. E foi um dos coatitas que escreveu lá no Salmo 84, verso 10, um verso que nós conhecemos muito bem, que diz assim: pois um dia nos teus átrios, o tabernáculo, átrios, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Aquela ideia de tendas. Eu prefiro estar na porta, como porteiro do templo, do que estar nas tendas da perversidade. A família de Arão foi separada para glorificar a Deus por meio do serviço. Quem seriam esses descendentes hoje? Eu diria que passaria pela junta diaconal, indiscutivelmente. Acho que prioritariamente a junta diaconal, que prepara o templo para nos receber, que zela pelo bom andamento dos trabalhos aqui. Nós temos os sonoplastas, aqueles que estão na filmagem. Quando temos um evento e tem o lanche que vai ser servido, quem está lá embaixo trabalhando, também está zelando.
os que preparam a ceia do Senhor antes e posicionam aqui os elementos. Veja que alguém está preparando o ambiente, a comissão de construção, por que não? Também. Os boletins que são feitos, e tantas outras coisas que são feitas para que domingo nós estejamos ajuntados e reunidos. O chamado prioritário da igreja é para adorar o Senhor. É a adoração. Nós somos criados para isso, e a igreja deve prestar esse serviço ao Senhor. Mas há irmãos que preparam todo o ambiente para esse serviço. E esse serviço deve ser prestado a Deus com excelência, visando sempre a glorificação do nome do Senhor. O cântico tem que ser cantado da melhor maneira possível. O som tem que ser o melhor possível. Os participantes têm que estar o mais alertas possível. Sem sono, cantando, orando, atentos. É um serviço de qualidade a Deus. Eu me lembro de uma história, que me contaram de uma igreja de interior, que o pastor dizia o seguinte: no domingo, quando você vier para a igreja, pegue a sua melhor roupa. Pegue a sua melhor roupa. Você está indo prestar um culto a Deus. Um culto solene a Deus. A obra do Senhor não pode ser feita de qual maneira? Relaxadamente. Todos nós somos adoradores. Por isso do horário, por isso da postura. Por isso que quando você está sentado nesse banco, você tem que orar pelo pregador. Se for ruim, ora dobrado. Ora dobrado por ele. Então, é um momento assim de serviço, nós estamos glorificando a Deus. Então, nós vemos essa fidelidade dos levitas. Até coloquei essas ilustrações aí para os irmãos verem. Mas temos o zelo também de Finéias, e aqui a coisa vai um pouco além. Ele é o último mencionado. Finéias, um descendente talvez de linhagem um pouco africana. É a última pessoa mencionada da descendência de Arão. Finéias fez a melhor coisa no pior dos tempos. Ele fez a melhor coisa a Deus no pior dos tempos, um tempo difícil. Em seus dias, os homens de Israel estavam se envolvendo com mulheres moabitas, estrangeiras, tendo casos extraconjugais. Além da promiscuidade sexual, os israelitas estavam adorando aos deuses moabitas. Então estava tudo bagunçado. Tudo bagunçado. E certo dia, um homem ímpio chamado Zinri, ele levou uma concubina moabita chamada Cosbi para ter relações sexuais com ela no interior do tabernáculo. Olha que ponto. Em outras palavras, no templo. Finéias, lá em Números 27, 7 a 8a, ele reagiu imediatamente. Sabe o que Finéias fez? Com o que ele tinha na mão, ele matou os dois, dentro do tabernáculo. Os irmãos veem que culto é uma coisa assim, a gente às vezes olha de uma maneira tão despretensiosa, né? Ele matou os dois, atravessou os dois com aquela lança no interior do tabernáculo. O que chama a atenção é que Deus se agradou do ato de Finéias. E por conta desse ato zeloso de Finéias, Deus poupou o seu povo, porque o juízo de Deus viria. O culto sendo subvertido, o culto sendo adulterado, menosprezado, sincretismo, mistura de coisas, adoração a outros deuses. Finéias, mais à frente, se torna um grande e destacado líder israelita. Foi zeloso pela glória de Deus. E meus irmãos, é óbvio que hoje a gente não vai cometer um ato desse. Se acontecer esse absurdo, nós não vamos refrear o absurdo. Eu não digo com outro absurdo, né? Porque o Finéias fez, mas não seria a nossa ação. Mas por que fica o registro desse zelo de Finéias?
O povo de Deus tem que estar distante de toda sorte de imoralidade. É essa a ideia. Toda sorte de imoralidade. Talvez para a cultura da época era normal, era só uma tenda. Talvez alguns olhassem e diziam, mas não estão a céu aberto. Eles estão dentro de uma tenda. Que importa se é do Deus de Israel? Que importa se é do Deus moabita? Nós temos que estar distantes de toda a aparência de mal. Toda a aparência de mal. Então, essa guerra continua. Não com as mesmas ações. Não ande com a lança. É um conselho. Não com as mesmas ações. Mas ainda há uma guerra contra a imoralidade. Há uma guerra. E a igreja tem que estar sensível a isso. E daí, esse é o lado bom, tá? Nós vamos para o lado complicado. A genealogia não vai omitir aqueles que foram desleais ao Senhor. A rebelião de Corá, né? Arão tinha parentes que não lhe proporcionavam muito orgulho. Não sei se você se identifica. Corá era primo de Arão e de Moisés. Era um parente. Nós sabemos que ele se levanta contra a autoridade deles, em Números 16, capítulo inteiro. Vocês vão ver esse relato. Corá era um homem descrito como ambicioso e que não estava satisfeito com aquilo que Deus havia lhe dado. Ele queria mais. E Moisés era alguém que estava no seu caminho. Então Moisés deveria ser tirado do seu caminho para que ele conseguisse o que ele queria. Mas ao se rebelar contra a autoridade de Moisés, seu primo, ele estava se rebelando contra Deus. E foi exatamente por isso que ele e os seus seguidores foram eliminados. Foram tragados pela terra. Porque eles se levantaram contra uma autoridade estabelecida por Deus e ainda num tempo crítico, muito crítico, de muitos questionamentos. Não é diferente dos nossos dias, irmãos. É um tempo crítico, de muitos questionamentos, em que muitos se levantam contra pessoas que foram investidas pelo Senhor. É óbvio que se um pastor, um conselho não é bíblico, tem que ser questionado. Mas se o conselho é bíblico, por mais que ele desagrade, você tem que se submeter. Porque Deus está usando aquele pastor e Deus está usando aquele conselho. E aquele pastor e aquele conselho já tem muitos opositores. Eu tenho certeza que muita gente que talvez visite a nossa igreja, e às vezes eu falo dos valores da palavra de Deus, não gostam de mim, mas não é uma questão minha. Eu estou falando do conselho de Deus. Então nós já temos inimigos gratuitos sobrando. Sobrando. Mas no meio do povo da aliança, quando somos bíblicos, e está aí o que aconteceu com eles. Geralmente são pessoas que acham, ou talvez até saibam mais do que os seus líderes. Talvez até saibam. Mas essas pessoas não estão na liderança da igreja. Elas não estão na posição de deliberações na igreja. Elas não estão. A igreja presbiteriana tem os seus meios. É óbvio que o conselho pode tomar uma decisão que desagrade um grupo, ou talvez a maioria da igreja. Qual seria o meio de questionar? Não é no tititi, conversando, que sei o que. Não, não é desse jeito. Procure os presbíteros que você elegeu. Me procure o pastor, ou os pastores, questione os pastores. É mais honesto. É mais honesto. E talvez a gente esteja errado mesmo, né? Será que nós vamos acertar sempre? Não. Mas questione os seus representantes, questione o seu pastor. Não espalhe a coisa, não crie uma revolta na igreja, um ponto de resistência na igreja. Então, uma exortação que eu tenho a fazer aqui, pelo mau exemplo de Corá, é que há necessidade de sujeição ao conselho da igreja, à junta diaconal, aos líderes da igreja. Há necessidade. E há bênçãos nisso daí. Existem bênçãos da obediência e da sujeição. E temos, por fim, um relato que eu sempre fico impressionado. É o fogo estranho de Nadab e de Abiú. Filhos de Arão. É importante dizer, ressaltar que Arão era um homem de Deus. Ele era indiscutivelmente um homem íntimo de Deus.
Não tem como questionar isso, tá, irmãos? Era um homem de Deus. Mas veja que ele teve esses filhos, e por conta da transgressão deles no interior do tabernáculo, Deus os matou. Imediatamente. E qual fora a transgressão desses homens? Esses homens não se prostituíram, esses homens não sacrificaram crianças no altar, eles não cometeram nenhuma espécie de imoralidade. É por isso que eu fico chocado também. Estavam dentro da aliança, do pacto, estavam na posição de sacerdotes, mas o que eles quiseram fazer? Uma inovação litúrgica. Foi basicamente isso. Vamos colocar uma coisa diferente nesse culto? Vamos colocar algo diferente? Porque tinha incenso, tinha fogo, mas eles oferecem um fogo estranho. Eu não sei se foi uma lavanda, não sei o que foi, irmãos. Tá? Não tem relato bíblico que diga, foi isso, e comentarista que diga foi isso. Pode ter sido algum incenso aromático, que não estava autorizado dentro daquilo que Deus estabeleceu, como maneira de ser adorado. Mas o texto bíblico é claro em dizer que esses homens ofereceram fogo estranho no altar. E ali mesmo eles foram mortos. Executados no altar. O pai, Arão, ficou chocado. É óbvio que ele ficou chocado. Ele foi buscar o seu irmão Moisés, questionar, conversar com Moisés. E Moisés conhecia o Senhor e sabia que o Senhor jamais faria uma injustiça. Jamais cometeria um excesso. Aqueles moços receberam-se instruções de como Deus deveria ser adorado, mas eles ignoraram o que Deus falou. Eles ignoraram por completo. Adoraram a Deus do jeito que eles quiseram. E um ponto, irmãos, que quando nós íamos discutir sobre adoração, as pessoas diziam assim, pastor, mas acontece aquele negócio do chofar, do chifre, da arca entrando, daqueles símbolos de Israel. O povo faz aquilo de bom coração, eles são sinceros. Ninguém está questionando sinceridade, irmãos. Ninguém está questionando boa vontade. Vocês acham que eles não estavam querendo avançar um pouco mais na adoração, serem mais sofisticados, por assim dizer, na adoração? Eles queriam. Eles queriam. Mas não era a maneira que Deus estabeleceu para ser adorado. Eu vou usar um exemplo atual, hoje, do que acontece com a proclamação da palavra em alguns meios evangélicos. Alguns pastores... eu não sei se num conjunto de pessoas como estamos aqui é possível, mas eles acabam fazendo. Eles não proclamam, eles debatem sobre o texto bíblico no culto. Deus estabeleceu proclamação dessa forma? Não. Não foi dessa forma. Não foi. Mas é esteticamente legal, bonito. Você põe uma parede preta, põe um telão brilhante aqui atrás, põe uma cadeira aí embaixo, o pastor tira a gravata, o terno, fica mais informal, né? Senta ali, fala com um pouquinho de gíria, uma linguagem mais emocional, solta uma fumacinha. A experiência das pessoas pode ser até melhor, mas é o que Deus estabeleceu? Não. Não é a maneira que Deus estabeleceu. É a proclamação da palavra. Então os sacerdotes recebiam instruções claras de como a adoração deveria acontecer. E daí nós chegamos à conclusão que a adoração é coisa seríssima. O dia do Senhor é um dia sério de adoração e de movimentos calculados diante do Senhor. Eu tive convivência com alguns irmãos pentecostais e eles têm algumas atitudes que depois eu pensei melhor. Algumas delas eu considerei para a minha vida cristã. Eu não sei se você já conviveu com algum desses irmãos que, quando era o domingo da ceia, da Santa Ceia, esse domingo é diferente. A semana da ceia é diferente. No entendimento deles, não poderiam pecar. Então, às vezes em casa começava o cônjuge querer discutir, não me tente a pecar que tem ceia domingo. Resolvemos semana que vem.
Aí não batia no filho. Aí andava assim, bem atento, sabe? Porque domingo era ceia, era o momento mais sagrado, né? Que você tem que estar ali com o coração totalmente sem pecado nenhum. Meus irmãos, na verdade, o domingo é o dia do Senhor. Esse dia não é meu. Esse dia não é meu, esse dia é do Senhor. Esse dia é para adoração, para aprendizado, para serviço, uns aos outros. É nesse dia que é o dia do Senhor. Dia de culto, dia de celebração ao nome dEle. Então, veja que ao queimar fogo estranho, Nadab e Abiú desafiaram e desobedeceram às ordens de Deus. E essa tragédia é uma forte advertência a não apostarmos nos laços familiares para a nossa salvação e aceitação diante de Deus. Não é porque você é parente de pastor, filho de presbítero, não é porque seus avós deixaram um legado bonito, belíssimo, mas trata-se de você. Você. A salvação é individual. Ela se manifesta nas famílias, mas é individual. Então não é a minha porque eu sou, não. É individual. E aí eu quero finalizar, como sempre, com algumas lições, brevemente, para não alongar. A primeira delas, deixa os irmãos organizarem lá, é que nós devemos permanecer fiéis em nossa adoração. Deve haver uma constância de dia e de noite. De dia e de noite. A ideia de constância. Deve haver fidelidade na adoração. Eu não adoro a Deus só no dia da ceia. Eu não adoro a Deus quando eu recebo uma bênção apenas. Eu não adoro a Deus só quando eu vou no culto. É uma constante. É uma manifestação do seu coração. Nós devemos cultuar a Deus como Ele quer e não como nós pensamos que deve ser. No culto não basta a sinceridade. Nós precisamos cultuar a Deus como Ele determinou. Nós não temos que inventar maneiras de adorar a Deus, inovações. Não mesmo. Eu sempre compartilho isso, não sei se eu já compartilhei no culto público, que quando nós estávamos reformando a nave do nosso templo, ninguém veio com a proposta de pintar a parede de preto. Tá? Não teve essa proposta. Mas eu me recordo muito bem, ali em 2020, quando começou a ganhar forma, né? Tiramos todo o telhado, sujou tudo, foi uma confusão isso daqui. E quando começou o forro a aparecer, aí teve o empreiteiro, eu não sei se o presbítero Natanael vai lembrar, o Emanuel também, mas o empreiteiro falou, olha pastor, tá ficando muito bonito. O que vocês acham de colocar um telão aí na frente? Vai ficar bom demais. Um telão grande assim, o senhor na frente falando e tal. Eu falei, o pessoal vai ficar olhando para o telão. Não é um conceito que eu acho que seja adequado. A gente usa projeção, uma tela menor. Mas um telão com animação. Eu falei, não. Ele disse, não, pastor, é só 80 mil reais, divide em 10 vezes. Eu falei, não, nem de graça. Nem de graça. Ele achou estranho. Então, são conceitos de culto, de inovações, para você ter uma excelente experiência no culto. O culto será aceito se for expressão de uma vida santa. Então não adianta o templo estar limpo, você está bem vestido, você está bem arrumado, se o seu coração não está diante de Deus. Não adianta nada. Absolutamente nada. Se é conduzido pelo mundo, pelas imoralidades do mundo, pela mentalidade do mundo. Não tem como. Como que essa mente vai estar dividida? O coração dobre, dividido entre Deus e os prazeres da terra, que não agradam a Deus. Não dá, irmãos. Não tem culto. É uma constância. O culto é a expressão de uma vida santa, de uma vida dedicada ao Senhor. No culto nós adoramos a Deus não por barganha, não para ganhar bênçãos, mas Deus acaba abençoando o seu povo nessa relação pactual. Quando efetivamente você se desprende de si mesmo, Deus te abençoa.
Você pode ter certeza disso. O povo da aliança sempre foi um povo abençoado pelo Senhor. Em todos os sentidos que você imaginar. Todos. Deus não se preocupa só que o culto seja feito conforme foi ordenado, mas que seja feito com todo o coração. Então, essa é a primeira aplicação. O culto deve ser prestado de dia e de noite. Segundo, nós devemos defender e sustentar o que é biblicamente correto, mesmo quando o mundo vá de encontro aos valores do reino. O problema dessa descendência desleal é que eles foram conduzidos pelo que o mundo está falando, pelo que o espírito, né? Eles gostam de colocar dessa maneira, o espírito da sua época. O que o espírito da sua época está dizendo? E geralmente o espírito da época é um espírito imundo. Tá? A voz por detrás do espírito da época é a voz do diabo mesmo. O que o espírito da época está dizendo? Mas o que a palavra de Deus está dizendo? E é por ela que eu vou me guiar e me orientar. Há uma nova maneira de ver a vida. Há valores que Deus implantou nos corações dos seus filhos. Há uma cosmovisão nova. Nós fomos separados, irmãos. Nunca esqueça disso. Nós somos separados. Há lugares que nós não devemos ir. Há lugares que eu não vou. E eu não vou nesses lugares há muitos anos. Antes mesmo de ser pastor. Eu não vou em certos lugares. Eu não ando em certos ambientes. Eu não consumo certas bebidas. Eu não ouço certas músicas, porque não é para mim. Eu fui separado. Separado. Eu não estou misturado. Não tem como misturar água. Tem como misturar água com óleo, tem algumas coisas na química lá, tá? Mas você pegar o óleo e jogar na água, não vai misturar. Tem que jogar um sal, um bicarbonato, já estou dando as dicas, né? Mas vai adulterar os dois. Vai deixar de ser água e vai deixar de ser óleo, para virar uma outra coisa. Então, quando o crente se mistura, ele vira uma outra coisa. Então, nós não podemos negociar, são valores inegociáveis. Não dá para negociar. Terceiro, o que as pessoas que nos conhecem dirão quando partirmos desse mundo? O que elas vão falar sobre nós? Elas poderão dizer que nós fomos zelosos pela glória de Deus. Ou será que elas vão dizer que nós vivemos para satisfazer os nossos desejos, os nossos lazeres e as nossas preferências pessoais? O que as pessoas vão dizer a nosso respeito? Dirão que houve renúncia por conta da honra do nome do Senhor? Será que é isso que elas vão dizer a respeito de nós? Mas principalmente, irmãos, e aqui eu encerro, o que Deus pode dizer a respeito de nós? O que Deus diz a respeito de nós? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, foste contra todas as convenções sociais pecaminosas, ficou num tempo de escassez, às vezes um João Batista, né, no deserto. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Interessante que ali na consumação, quando o Senhor Jesus diz para aqueles malditos, né, apartai-vos de mim para o reino das trevas, etc, etc, Jesus diz assim, nunca vos conheci. Porque aquelas pessoas estavam comprometidas com o mundo, não com Cristo. E elas achavam que iriam para a bem-aventurança. Elas foram com muita confiança. Só que não. Então, meus irmãos, que você possa pensar ao longo dessa semana sobre a qualidade do seu culto. E se nós amamos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós somos os mais infelizes dos pecadores. Porque nós estamos num relacionamento com Deus por barganha, por mero interesse. Pior do que aquela criança quando faz o aniversário e chegam os convidados e ele nem cumprimenta os convidados e pega o presente. Pior do que ela. Então, se você
diz que ama a Deus pelo que Ele pode lhe dar, você é um infeliz e um insatisfeito. Se você diz que ama a Deus e que serve a Deus com medo de ir para o inferno, com medo da condenação eterna, também não serve. Também não serve. Porque você não conhece a Deus. Você pode ter um retrato do juízo, e isso pesa, mas isso não é suficiente para uma vida abundante que glorifica o Senhor. Mas se de fato você ama a Deus pelo que Ele é, e você sabe quem é o Senhor, diante de quem você está, aí sim. Aí você é um crente bem-aventurado.